Senhoras e senhores senadores, senhor presidente Petecão, hoje é um dia, eu acho que ímpar na história do Brasil. Parabéns ao pessoal da Polícia Federal, parabéns ao Ministério Público, parabéns ao Sérgio Moro pelo magnífico trabalho que vem fazendo. Ontem o Brasil acordou aterrado, depois que ouvimos aquelas gravações do nosso primeiro-ministro Lula, onde ele faz declarações inacreditáveis, eu diria, inacreditáveis. Eu me lembro bem, senhor Lula, quando aconteceu com a minha família, aquele episódio do helicóptero, que foi pego com 450 quilos de cocaína, o senhor, mesmo sabendo que nós éramos inocentes, porque as gravações da Polícia Federal, graças a Deus, na época o nosso piloto estava monitorado, e nas gravações ficou absolutamente comprovado que nós não tínhamos nenhum envolvimento naquele episódio. Tanto é que não constamos no inquérito nem como testemunha. O helicóptero da minha família, do meu filho, foi devolvido, mas o senhor nunca esqueceu isso. E mais uma vez eu digo, seu Lula, eles estavam grampeados pela Polícia Federal. Vários diálogos entre mim e ele, vários diálogos entre o meu filho e ele, vários diálogos entre ele e o restante da quadrilha, que graças a Deus foi toda capturada. O senhor perguntava quem era o dono do helicóptero, acabou de ser preso há 3 meses atrás no México e em Miami. Desbaratou-se toda a quadrilha e acabou a farsa. O senhor, na sua desfafatez de sempre, em vários discursos, inclusive no sindicato que o senhor representou, o senhor disse, textualmente, que estavam preocupados com o empreguinho do Zé Disseu e jogando para debaixo do tapete 450 quilos de cocaína. O senhor vê, seu Lula, como é que a vida dá voltas. O senhor não sabe o tanto que o senhor me magoou com aquilo. Mesmo sabendo que não tinha nada, talvez tentando atingir amigos meus, que tinha tem projetos políticos semelhantes aos seus. Mas eu sofri, senhor Lula. Mas hoje eu estou vendo. Eu vejo o senhor dizer que não é dono de sítio, o senhor dizer que não é dono de apartamento no Guarujá, que aliás é do seu amigo que está preso por falcatrua. O senhor disse que é dele, não é seu. O apartamento de 7 milhões de dólares do seu filho também não é dele, é do sócio dele. Aliás, a empresa do seu filho só dá lucro para o sócio dele, porque ele mora no apartamento do sócio. O senhor já disse que ele era o Ronaldinho, o fenômeno dos negócios. E parece que sim. O senhor disse que cobra 700 mil reais por uma palestra. Eu ouvi isso, 200 mil dólares. Quem ganha 700 mil reais por palestra, senhor Lula? Não pode ter um sítio? Não pode ter vários apartamentos? O senhor sempre gostou de se pousar de pobre, para explorar, como o senhor sempre fez, a boa vontade do povo brasileiro. Até eu cheguei a acreditar, senhor Lula, que um dia o senhor fosse diferente. Eu não votei no senhor na primeira eleição e nem na segunda, mas eu cheguei a pensar que eu poderia estar equivocado. O senhor virou o Messias do Brasil através da mentira, através da falcatrua. Todos os seus amigos, senhor Lula, estão presos, estão na cadeia, e o resto está para vir. Vai prender o resto da gangue, o senhor pode esperar. O senhor pode esperar. O Brasil não merece isso. O senhor se transformar em primeiro-ministro e a presidente transformar em rainha da Inglaterra, com medo de ser preso, com medo de ser... Que país é esse que nós estamos, meus senhores? Que país é esse? Estou começando a ficar, como diria o Rui Barbosa, que já foi dessa casa, até com vergonha de ser brasileiro. Fernando Collor, vocês não podem esquecer, caiu por um Fiat Elba. Posteriormente ficou comprovada a sua inocência e não lhe devolveram o cargo. Não estou aqui fazendo valor de juízo e nem defendendo ninguém. Vocês assaltaram a Petrobras. E olha, vou dizer mais. Esse negócio da Petrobras, se for olhar todas as obras do PAC, isso não é nada. Isso não é nada, vocês roubaram muito mais do que isso, para sustentar um projeto de poder, em nome de um projeto de poder falido, que está quebrando as empresas, acabando com os empregos e acabando com o Brasil.
Olha, seu Lula, o senhor sempre que foi um grande brasileiro, o mais honesto de todos, aliás, mais honesto do que o Chico Xavier, do que a Madre Teresa de Calcutá. Eu nunca vi tanta honestidade. O Chico deve estar rolando no túmulo, porque eu conheço o Chico Xavier, sabe, Lula? Você não deveria ter usado o nome dele assim. O senhor atingiu toda a comunidade espírita, o senhor atingiu toda a comunidade católica, o senhor atingiu todos os evangélicos com as suas comparações. Imagina você, se fosse todo mundo igual a você. Nós temos que mudar daqui rápido. Mudar daqui rápido. O senhor é messiânico. O senhor me lembra o Jim Jones, onde 900 pessoas suicidaram, porque ele pediu para que suicidasse. O senhor tem companheiros até aqui dentro que eu respeito muito. Tem vários bons companheiros do PT que o senhor, com a sua mentira, com a sua magia, consegue encantar. Mas a nós não, a maioria aqui não, senhor Lula, a sua máscara caiu. Eu fico olhando o senador Lindenberg, eu gostaria que estivesse, mas não está. Aquele Lindenberg que defendia, fora Collor, cadê ele? Que pintou a cara e ficou, assim, se notabilizou por aquela campanha. Hoje, com a mesma intensidade, ele defende esse governo que para mim já acabou, com a mesma intensidade, jogando fora uma biografia que eu acho muito bacana, porque eu gosto particularmente dele. Quer dizer, um Fiat Elba era crime. Essa coisa toda que está acontecendo aí não é. Ainda que ele consiga provar que o apartamento não é dele, que o sítio não é dele, que ele mora de favor. Os amigos dele estão tudo na cadeia. Tem mais de 20 empresários aí presos. E vai o resto. E ele não sabe de nada. Mora no apartamento de um presidiário e não sabe de nada. Vou dizer para os senhores do PT, inclusive o presidente Jorge Viana, o respeito que eu tenho por Vossa Excelência, pelo Paulo, enfim, por todos os meus companheiros de PT aqui. Eu estou engasgado com esse episódio do Lula há muito tempo, e não é um desabafo, eu jamais vou usar esse negócio do helicóptero para me desabafar, que eu não tenho mágoa, graças a Deus, de ninguém. O senhor é um grande deputado, é um grande senador, uma pessoa que eu respeito. Eu não tenho nada contra ninguém do PT aqui, e acho legítimo que defendam uma tese, mas está ficando ruim até para defender. Esse cara deixa vocês em muito maus lençóis. Um homem que liga para um ministro dele da Casa Civil e pede para conversar com o procurador-geral para aliviar para ele, que pede para conversar com a ministra Rosa Weber, que é uma referência de honestidade nesse país, como toda a corte tem feito um trabalho ímpar e imparcial. Eles tentam a todo momento envolver o Supremo, envolver o Senado, envolver o presidente do Senado, para mostrar que todo mundo é igual. Mas não é todo mundo igual não, seu Lula. Não é todo mundo igual não. O senhor é que é diferente, o senhor é desonesto. Vocês não medem, vocês não têm nenhum escrúpulos. Acusam pessoas inocentes, botam na mídia, logo em seguida elas são inocentadas, como o senhor faz sempre com o pessoal da oposição, sem nenhum respeito. Sem nenhum respeito. Mas a máscara caiu, seu Lula. Sua hora está chegando, o senhor pode aguardar. E digo mais uma vez, não é nenhuma mágoa. Os grampos que solucionaram o meu problema, que mostrou que eu não tinha nada a ver com o caso do helicóptero, o senhor usou isso de uma maneira torpe e covarde. Esses mesmos grampos vão levar o senhor para a cadeia. Porque, graças a Deus, a Polícia Federal fez um trabalho maravilhoso na época e conseguiu prender toda a ramificação daquela quadrilha de traficantes internacionais, inclusive seus chefes lá fora, no México, nos Estados Unidos e na Colômbia. E o senhor fazia graça com isso, esquecendo que a gente tem família, né? A diferença é minha e sua, senhor Lula. O senhor nunca me viu em Petrolão, o senhor nunca me viu em Mensalão e nunca vai ver, porque eu não sou da sua laia e nem do seu bando. É o que eu tinha para dizer, senhor presidente. Você não deu... Instante só, presidente. Permite uma parte. Senador Cristóvão. Senador Zé, depois eu gostaria de sua Ok. parte. Senador Perrella, uma das notícias boas que eu vi foi quando escutei a decisão que tiveram lhe inocentando nesse caso. E sabe por que alegria? Não só pela simpatia, mas porque eu lembrei do dia em que o senhor, conversando conosco do PDT, com os olhos até muito emocionados, o senhor deu a sua explicação daquele assunto do helicóptero. E nós acreditamos, mas muita gente não acreditou. Eu recebi durante semanas e meses
O seu partido está envolvido nisso do helicóptero do Perrella, mas o Perrella é do seu partido. E eu respondia, dizendo do que o senhor falou, do que o senhor conversava com a gente. Mas as pessoas não acreditavam muito. Agora eu acho que com essa decisão, com essa situação nova, o senhor tem tudo para ficar satisfeito, orgulhoso e esquecer tudo isso que foi feito, se é que se pode esquecer. E nós, que estávamos do seu lado, no mesmo partido, nós temos razões para dizer agora a quem perguntar. Vejam o que a Justiça decidiu. Muito obrigado, senador Perrella, por ter ficado todo esse tempo lutando e conosco e dando suas explicações no primeiro momento, que depois ninguém pediu mais, nenhum de nós, só no primeiro momento. Obrigado. Então, fico feliz. Foi uma notícia que eu recebi com muita satisfação. Obrigado, senador Cristóvão. E digo mais, já naquela ocasião, saiu uma nota da Polícia Federal dizendo que nós não tínhamos nada a ver, mas a polícia naquela ocasião não podia mostrar as gravações, porque estavam monitorando mais gente e estavam chegando nos cabeças daquela organização criminosa. Mas o meu próprio piloto foi um réu, confesso. Espero que ele tome aí uns 20 anos de cadeia para aprender. Porque você não se preocupava com ele, devia se preocupar com a gente. Mas eu volto a repetir, o que eu estou falando aqui do senhor Lula tem pouca relação com isso. Obviamente, eu vi o que ele era naquela época. Uma pessoa que um dia cheguei a admirar. Eu cheguei a achar que eu poderia estar equivocado. E ele é muito bandido, mas é muito, e muito cara de pau. Com a palavra, o senador Petecão. Senador José Perrella, eu queria aproveitar essa oportunidade também para prestar a minha solidariedade. Eu que acompanhei de perto aqueles momentos difíceis da sua vida, eu junto com o senador Wilder, quantas vezes nós conversamos, e você fazia um relato dizendo, graças a Deus que eu estava grampeado. Graças a Deus que eu estava grampeado. Porque se não fosse os grampos me ajudaram a provar a minha inocência. E hoje, quando eu vejo as pessoas, ontem os nervos aqui, a flor da pele, por conta desses grampos, e vejo de repente o senhor agradecendo aos grampos, que isso prova a sua inocência. Então eu queria prestar esta solidariedade a Vossa Excelência. Como disse, acompanhei de perto o seu sofrimento, o sofrimento da sua família, né, naquele momento que o mundo desabou em cima de Vossa Excelência, em cima da sua família, né, e você, depois, graças a Deus, num breve espaço de tempo, conseguiu mostrar ao povo brasileiro que não tinha nada a ver com aquilo. Nada. Você apenas foi vítima de um piloto irresponsável que expôs toda a sua família. Então, dizer a você que eu sempre acredito em você e tenho um carinho muito grande por Vossa Excelência. Nesse momento, eram minhas palavras, senador Zé Perrella. Muito obrigado, amigo senador Petecão. Com a palavra, o senador Anastasia. Muito obrigado, senador Zezé Perrella. Eu primeiro quero cumprimentá-lo pelo vosso pronunciamento firme, objetivo e como requer esse momento grave que vive o Brasil. Estávamos há pouco reunidos e conversando exatamente sobre esse tema que Vossa Excelência abordou de maneira muito adequada em seu discurso, com a veemência e a indignação que hoje é generalizada entre todos os brasileiros. Em qualquer grande cidade do Brasil, basta abrir a janela para se perceber nas ruas o movimento de revolta. Vossa Excelência sabe, eu sou professor de Direito e Direito Administrativo na minha querida Universidade Federal de Minas Gerais. E como professor de Direito Administrativo, ensinei aos meus alunos durante anos exatamente o respeito que a autoridade tem de ter com a lei. O primeiro compromisso do servidor público, da autoridade investida da parcela do poder público, é com respeito à lei. E é exatamente isso que, igualmente, senador Perrella, me estarrece de chegar ao ponto de ver ontem o que veio a lume com as gravações da Presidente da República obstruindo a Justiça. Eu nunca vi isso nem em contos de terror. E como professor de Direito, lamento muito que, na qualidade hoje de senador da República, seja testemunha de um fato dessa gravidade. É abominável que o Brasil tenha de assistir e de ouvir aquilo que escutamos. Uma combinação entre uma presidente e um ex-presidente para obstruir a Justiça. Quem não deve, não teme.
Sabemos disso. Queria cumprimentá-lo e reiterar, estarrecido o quadro que vivemos. O povo nas ruas está dando a resposta necessária. Basta. Muito obrigado. Medeiros. Senador Perrella. Eu quero também, até antes que eu me esqueça de anunciar, que eu estou me desligando literalmente do meu partido, apesar de não ter comunicado isso ainda nem para o meu líder. Eu fiquei estarrecido ontem, o PDT tem 4 deputados governistas, porque o partido é bem dividido. Hoje eles não têm unanimidade do partido, mas colocaram quatro governistas lá na Câmara para defender esse pessoal que está aí. Como eu não concordo, acho que está passando a hora de ir embora, como eu já falei várias vezes. Né? Eu estou saindo literalmente do partido. Vou ficar sem partido até aguardar um partido novo. Vou comunicar isso ainda hoje ao presidente do partido, ao líder, porque não dá para concordar com uma situação dessa. É um absurdo. Nós temos um ministériozinho lá que foi dado para o André Figueiredo, que eu gosto do André. Mas, André, entregue esse ministério, que vergonha. Está sujando a sua biografia. O PDC precisa de um ministériozinho para se manter no governo. Isso é vergonhoso. Entrega os ministérios. Tira esse pessoal que vai participar do impeachment lá para proteger esse governo, que eu posso até repensar. Do contrário, meu irmão, eu vou embora, porque eu estou absolutamente envergonhado. Com a palavra o senador Aécio. Senador Zezé, Vossa Excelência não sabe com que alegria vem hoje a este microfone. Não para cumprimentá-lo, Vossa Excelência não precisa disso. Nós que conhecemos vossa trajetória, da sua família, temos absoluta convicção de como Vossa Excelência age. Portanto, não é surpresa para nós o desfecho deste processo. Mas eu quero aqui estender a palavra de solidariedade que trago à sua família, ao seu filho Gustavo, vítima da agressividade, da irresponsabilidade de adversários políticos que acham que o confronto não deve se dar no campo das ideias, mas sim com a mais vil de todas as armas, que é a da calúnia, que é a da infâmia. Vossa Excelência, senador Zezé, honra Minas Gerais, Vossa Excelência goza neste plenário do respeito dos seus pares e tenho certeza que agora, de alma lavada, Vossa Excelência dará curso à sua grande trajetória política e tenho agora, a partir da palavra de Vossa Excelência, o anúncio que faz de, se bem entendi, de desfiliação do seu partido, quem sabe um convite para que Vossa Excelência, no campo oposicionista, possa, como já disse mais de uma vez nessa casa, ter asas para defender as suas ideias, as suas convicções e combater este governo, como já vem fazendo Vossa Excelência em vários outros momentos, que tanta infelicidade traz a tantos brasileiros. Portanto, Vossa Excelência, que foi caluniado, que foi ofendido, ultrajado, né, pela, como eu disse aqui, mais cruel das ofensas que se possa fazer a um homem, que é quando ela atinge a sua honra, hoje se coloca para o Brasil inteiro como alguém que nem perto passou de todo aquele processo. Mas eu quero dizer, e vejo que o plenário começa a ter a presença de parlamentares da oposição e da base governista, me permita, nessa parte, presidente Jorge Viana, dizer que esse não é um dia comum. Nós estamos assistindo às ruas do Brasil. Por isso que eu estou colaborando com a intenção do plenário de ouvir, de falar. Hoje não é um dia comum e não podemos perder a percepção disso. As ruas do país inteiro, de forma espontânea, vêm se manifestando. Essa casa tem o dever de ser a ressonância dos sentimentos múltiplos, vários, estratificados por todas as regiões do país que nós temos colhido durante esses dias. Portanto, eu quero sugerir a Vossa Excelência, falei agora há pouco, senadora Gleisi, com o presidente Renan Calheiros, eu acho que hoje seria o dia para o Senado Federal, durante todas as horas que sucederão, se for o caso, durante o dia de amanhã, debatermos em profundidade, mas com responsabilidade, a gravidade desta crise e os caminhos que essa casa tem a sugerir, as contribuições que os senhores e senhoras senadores, experientes que são, muitos já governadores de Estado, como Vossa Excelência, outros tantos com larga experiência nas mais variadas atividades, não apenas da política, mas quem sabe, em alto nível, como convém aos belos momentos dessa casa,
que tem como patrono Rui Barbosa. Quem sabe nós possamos transformar o dia de hoje num dia de um grande debate. Duro, como é natural em tempos duros como os que estamos vivendo, mas respeitoso, como é dever desta casa. A questão central hoje, e que colho como presidente do PSDB, é que os brasileiros se sentem ultrajados com uma decisão tomada com um sentido que não seria o mais nobre deles, com um sentido que é explicitado pelas últimas degravações tornadas públicas, significava a possibilidade de impedir que o ex-presidente da República, e nada de pessoal contra o ex-presidente, de fórum alterado. Eu não vou adentrar ainda nesse tema, vamos estar aqui, nós da oposição, durante todo o dia. Acho que é importante que a base também esteja. Nos reunimos até agora há pouco para demonstrar ao país a necessidade de, através da política, da boa política, das boas formulações da política, apresentarmos para o país um desfecho para essa crise que não pode ainda continuar a ser alimentada. O Brasil merece o início de um novo tempo, de uma nova quadra, para que nós possamos, oposicionistas, governistas, não importa, mas cidadãos brasileiros como um todo, iniciar uma nova história no Brasil, com respeito às instituições, com respeito à lei e à Constituição, da qual somos todos escravos, mas com a coragem necessária para rompermos com o que está aí e, dentro daquilo que prevê a Constituição, iniciarmos uma nova página, como disse, na história do país. Fica, portanto, esse convite, nós da oposição estaremos aqui prontos para um debate contundente, mas, obviamente, no nível que os membros do Senado Federal certamente saberão manter. Obrigado, senador Aécio, pelas palavras carinhosas. Vossa Excelência que acompanhou bem de perto, né, pela nossa trajetória de amigo, de cruzeirense que somos, o senhor que acompanhou de perto tudo que eu passei, sabe o que isso significou para mim. Mas eu repito mais uma vez, aqui não vai nenhum sentimento de vingança. É o que eu digo, Deus é tão justo, né? O homem, sabendo que eu não tinha nada a ver com essa história, falava isso em sindicatos, deu várias entrevistas dizendo, o helicóptero é do Perrella. O piloto é do Perrella, e a droga é de quem? Insinuando não sei o quê. Os donos das drogas, senhor, estão todos presos, graças a Deus. É o mesmo lugar. E espero que o senhor vá para o mesmo lugar. Porque o dono da droga, lá do Panamá, da Colômbia, da Bolívia, do Brasil, estão todos na cadeia. Né? E é o destino que eu espero por Vossa Excelência. O senador Paulo Rocha. Paulo, eu soube separar as coisas. Eu jamais fiz qualquer acusação a qualquer um dos senhores senadores do PT, na qual eu tenho a melhor das melhores relações, eu diria até amizade. Tive desde o primeiro momento a solidariedade de todos vocês e o respeito de verdade. Não estou aqui para julgar ninguém, eu estou falando de uma figura que eu parei de respeitar porque é leviana. Não é? Que para mim engana todo mundo, engana até quem o apoia. Agora, quando se fala de terceiro turno, está se esquecendo que o PT pediu o impeachment do Fernando Henrique. Por nada. E agora vem falar de terceiro turno. Lá na época não era terceiro turno, não, né? Quando pediram o impeachment do Fernando Henrique sem motivo nenhum. Eu queria aproveitar, que eu não quero falar muito mais não, é para convocar aquelas pessoas para que venham para a porta aqui do plenário da Câmara e do Senado. Do plenário não, para a rua aí, a porta do Congresso e para a porta do Planalto. Porque nós não podemos perder essa oportunidade do impeachment. Ela é única. E se faz necessário.